Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe cada um que está entrando aí nesta live. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em seu coração, que a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre a tua vida. Você que vai entrando aí, vai escrevendo aí o seu nome, da onde que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar hoje essa escola Agente de Milagres online, e nós vamos tratar de vários assuntos acerca dos dons, acerca dos mistérios de Deus. Teve vários impedimentos aí para não acontecer essa live. O pedestral aqui quebrou, mas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Aí já está aqui online a diaconisa Thalita, a paz do Senhor, evangelista Daniel, irmã Silva, Deus abençoe, irmã Jane, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Apóstolo Johnny, a paz do Senhor Jesus, homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor, a irmã Jane Farias, diaconisa Alessandra, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Silva Moura, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é a nossa primeira aula, louvado seja o nome do Senhor, Escola Agente de Milagres, e nós vamos falar acerca dos dons, vamos falar acerca dos mistérios de Deus nessa noite. Então eu quero orar com vocês nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa transferir para a tua vida tudo aquilo que Ele tem impartido com a nossa vida, que Ele possa nessa noite derramar a unção dEle, que Ele possa nessa noite colocar sobre você a capa da unção. O Espírito de Deus nessa noite vai te ungir, vai te tocar. Missionária Sandra, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, será exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco, sobre a transferência de unção. Então eu creio que essa live aqui vai ser bastante importante para a tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. A paz do Senhor, irmã Juliana, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, possa ser exaltado nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante da tua presença, ó Deus, que colocamos, ó Deus, mais uma vez para te louvar, para te bendizer, Senhor, para, meu Pai amado, exaltar o teu santo nome. Estamos, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Pai amado, transmitindo, ó Deus, ó Pai, essa live ao vivo, meu Deus e meu Pai, Senhor, na escola Agente de Milagres, Senhor. E meu Senhor amado, o meu pedido nessa noite é que o Senhor toque em cada filho teu, Senhor amado, que o Senhor possa ungir nessa noite os teus filhos, as tuas filhas, Senhor amado, que o Senhor possa jogar por terra todo impedimento, todo embaraço. Nós paralisamos, meu Deus, agora todo espírito maligno, influenciador, que tenta impedir, meu Deus, que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor possa, meu Pai amado, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar os impedimentos, os embaraços, Senhor. Senhor, nessa noite, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo este lugar. Entra, Senhor, em cada coração, aonde esta live chegar, que o Senhor possa alcançar os teus filhos,
que o Senhor possa alcançar tuas filhas, que o Senhor possa ungir com a tua unção, com o teu poder e com a tua glória. Quebra, meu Deus, as correntes, quebra, meu Pai, os impedimentos, quebra, meu Pai, os embaraços, quebra, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de ti, Senhor. E nesta noite eu te convido, Pai, libera os teus anjos ministradores neste lugar, ungindo, ó Deus, os teus filhos, capacitando, meu Pai, os teus filhos, que o teu poder, que a tua unção, Pai, venha sobre eles. Que o teu poder, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor amado, sobre cada filho teu. Que a tua unção, meu Deus e meu Pai, derrame sobre a vida deles. Senhor, que aonde, meu Deus, esta live chegar, que o Senhor venha quebrar todos os impedimentos, todos os embaraços, venha jogar por terra todos os demônios, principado, potestade, toda obra maligna, satânica, meu Senhor, vai quebrando, meu Pai, nesta noite, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos dê, meu Deus, uma aula maravilhosa, Pai amado, que o Senhor nos dê nessa noite, Senhor, sabedoria, abra a revelação da tua palavra, abre o céu, que o Espírito, Senhor amado, desça nesta noite, que não seja, meu Pai, o homem, o apóstolo Tiago falando, mas seja o teu Espírito Santo a falar com cada filho teu. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Irmã Isane, pastor Luciano esteve conosco hoje, irmã Sandra. Eu peço que vocês, que esteja conosco, se você quiser pegar a caneta, papel, quiser anotar, louvado seja o nome do Senhor, cada ensinamento, louvado seja Deus. Esta live é uma live para destravar a sua vida espiritual. Essa live é para você colocar em prática tudo aquilo que vai ser ensinado, falado nessa noite. Que você venha prestar muita atenção no que o Espírito Santo de Deus tem para falar contigo nessa noite. Nós estamos vivendo tempos a qualquer momento o Senhor Jesus ele vai voltar. E o Senhor tem pressa de levantar a tua vida, o Senhor tem pressa de te ungir, o Senhor tem pressa de te levantar, de capacitar a tua vida para que você possa ser um agente de milagre. Essa live é em especial da escola Agente de Milagres. O que é um agente? Aquele que atua, aquele que opera. E para nós sermos um agente na mão do Senhor, um agente de milagres, aquele que opera milagre, aquele que opera prodígio, aquele que opera maravilhas, nós temos que entender algumas coisas. E eu quero aqui, desde já, ler um texto contigo, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você fique até o final dessa live, porque no final nós vamos orar por impartição, e a unção do Senhor entrará sobre a tua vida, sobre os teus ossos, sobre o teu nervo. Então fique conosco nesta live. Se você puder compartilhar, compartilhe, mande aí no grupo, no WhatsApp, compartilhe com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o irmão Paulo, a irmã Deise, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo no livro de Números, capítulo de número 11. E o Senhor, Ele tem uma palavra nesta noite para a tua vida. Livro de Números, capítulo de número 11. E o seu versículo de número 24. Livro de Números, capítulo 11, e o seu versículo de número 24, a paz do Senhor, irmã Elizabeth, diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu a nuvem e lhe falou, e tirou o espírito que estava sobre Moisés, e colocou sobre aqueles 70 de autoridade. E quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais ouviram. Então 2 homens chamados Eldade e Meldade tinham ficado no acampamento,
e ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinha ido para a tenda. O Espírito veio sobre eles e eles profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, quer que eu proíba? Então Moisés respondeu no versículo 29 de Números 11: Tem ciúmes de mim? Quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor desse o seu Espírito sobre ele. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a transferência de unção. Hoje nós vamos falar sobre a unção que é liberada sobre a vida do homem através da transferência. Nós vemos aqui um texto bastante conhecido pelos irmãos, que é no livro de Números, capítulo 11, o seu versículo 24. Peço que você preste bastante atenção para que você possa entender o que Deus quer dizer para você nessa noite. A Bíblia diz que Moisés, ele foi levantado para ser o libertador de Israel. A Bíblia nos diz, todos conhecem o texto em Êxodo, capítulo de número 1, a qual que depois da morte de José, o filho de Jacó, o que era governador, a Bíblia vai nos dizer que depois da morte dele levantou-se um novo faraó. E este faraó viu que o povo de Deus crescia, viu que o povo de Deus era numerado sobre a face da terra do Egito. Então eles colocaram trabalho dia e noite para esse povo. Mas diz a Bíblia que esse povo começou a clamar a Deus. Esse povo começou a buscar o Senhor. E Deus ouviu então o seu gemido. Levanta Moisés. Moisés vai ser o libertador. Tem a tipologia de Cristo, a qual Cristo veio para nos resgatar do Egito. O Egito da escravidão, o Egito do pecado, o Egito da imundícia. Então Moisés vai ser o libertador de Israel. Todos conhecem o texto e sabem que quando Moisés ele vai até Faraó, mas Faraó não libera o seu povo, então manda as pragas no Egito. Porém a Bíblia vai nos dizer que a última praga, que está em Êxodo, capítulo número 12, que é a morte dos primogênitos, a qual Deus ordenou a Moisés e diz: Moisés, pegue um cordeiro, mate ele, passa o sangue nos umbrais da porta, e a casa que tiver a marca do sangue, a morte não vai entrar. Assim foi feito. A Bíblia diz que à meia-noite, em Êxodo capítulo 12, que o anjo da morte passou, e a casa que tinha a marca do sangue, a morte não entrou. Então ali o povo saiu da terra do Egito e foi para Canaã, a terra prometida. E todos nós sabemos que este tempo durou 40 anos. A trajetória era para durar 40 dias. Porém, por causa da murmuração do povo, Deus fez eles rodar em círculo. E eu aprendo aqui um primeiro parênteses que eu quero abrir, que a murmuração impede de você receber a vitória, a promessa de Deus. A Bíblia nos diz então que esse povo ele foi peregrinando sobre o deserto. Diz a Bíblia Sagrada que Deus cuidou desse povo. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem de glória para refrescar eles, para guiar eles. Durante a noite, mandava uma coluna de fogo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus guiou esse povo a todo tempo no deserto. Mandaram para eles o maná. Esse maná era como uma semente de um coentro, a qual eles batiam no pilão, fazia bolo e tinha sabor de mel. Diz a Bíblia que a água da rocha saía. Diz a Bíblia Sagrada que a sandália crescia nos pés de cada criança, a roupa não envelhecia. O cuidado de Deus foi grande na vida daquele povo, e na sua vida não será diferente. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
E eu quero abrir um parênteses para profetizar na tua vida, que Deus ele está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando do seu marido, da sua esposa. Deus é aquele que cuida. Então Deus já está dizendo nessa noite: descansa o teu coração, porque eu tenho cuidado de ti. Deus, assim como ele guiou o seu povo no deserto, diz a Bíblia que quando a nuvem parava, louvado seja o nome do Senhor, Israel tinha que parar também, e ali levantar, louvar as suas tendas, armar as suas tendas. Quando a nuvem prosseguia, eles desarmavam as suas tendas e prosseguia debaixo da nuvem. Aqui tem outra chave, outra revelação. Nós devemos andar debaixo da nuvem, andar na direção da nuvem. A nuvem é a presença, a nuvem é o poder, a nuvem é a direção. E Deus está dizendo: anda em direção da nuvem, anda em direção da presença, anda em contramão com o mundo. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus cuidou desse povo em toda a trajetória. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés ele sobe para o monte, durante 40 dias, louvado seja o nome do Senhor, Moisés vai subir e falar com Deus, porque Deus tinha algo para revelar a Moisés, as tábuas com os 10 mandamentos. A Bíblia nos diz que o povo vê que Moisés está demorando demais. Então eles levantam um bezerro de ouro. As mulheres pegam os seus brincos, seus braceletes e começam, louvado seja Deus, a queimar no fogo e levantam o bezerro de ouro. Quando Moisés então fica sabendo, diz a Bíblia que Moisés sobe, desce, melhor dizendo, quebra as tábuas, louvado seja o nome do Senhor, e chuta aquele bezerro de ouro. Então Deus ele vai se irar. A Bíblia diz que Deus ele vai dizer que ele agora não vai mais com esse povo, porque esse povo é de coração duro. Então Moisés vai dizer: Senhor, eu não subirei daqui se a tua presença não for comigo. A Bíblia diz nesse texto que nós acabamos de ler, em Números capítulo de número 11, a Bíblia diz que Moisés está cansado. Moisés está agora com um fardo pesado, porque o povo está querendo comer carne, mas Deus havia mandado maná. E muitas vezes é assim na vida de um homem, de uma mulher. E é bem verdade que sempre temos que procurar o melhor, sempre temos que procurar a melhoria. Mas o que Deus estava dizendo é que ele estava sustentando aquele povo, e aquele povo tinha que entender o propósito de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés vai dizer para Deus: Deus, aonde arrumaremos carne para este povo comer no deserto? Por acaso o Senhor vai arrebatar os peixes do mar? Por acaso o Senhor vai arrebatar todos os gados do Egito para dar de comer este povo? Estamos falando de milhões e milhões de pessoas acampadas no deserto. Porém Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, por que tu limita o meu poder? Acaso alguma coisa difícil para mim? Deus estava dizendo: Moisés, sou eu o Deus que cuido, sou eu o Deus que mando o maná, mas também sou o Deus que mando a carne, sou eu o Deus, Moisés, que mando água da rocha, que suplo. E Deus está dizendo nessa noite: sou eu o Deus que cuido da tua vida, da tua casa, da tua família. Deus está dizendo nessa noite que Ele é aquele que trabalha, que guerreia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que possamos entender, nós estamos falando de transferência de unção. Eu estou tentando mostrar para você o caminho que Deus fez para liberar a unção sobre a vida daqueles homens. Nós sabemos que naquele tempo, nos tempos antigos, Deus ele falava com o homem, e o homem ouvia a voz de Deus, liberava para o povo, e depois o Espírito voltava para Deus. Naquele tempo o Espírito não era derramado ainda sobre toda a carne. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Sabemos que Deus se manifestou no jardim, falando com o homem e com a mulher, na variação do dia, mas o homem perdeu esta presença por causa do pecado. Então Deus liberou uma profecia dizendo que da mulher sairia um que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus estabeleceria de novo a comunhão entre o homem e Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Moisés era carregado de unção.
A Bíblia diz que Deus descia na nuvem, falava com Moisés, e Moisés ouvia Deus como eu e você estamos falando agora, e você está me ouvindo. Moisés ouvia Deus tete a tete. Então aqui Moisés está cansado no capítulo 11. Moisés agora diz: Senhor, onde eu vou arrumar carne para alimentar esse povo? Por acaso foi eu que gerei esse povo no deserto? Por acaso, Senhor, foi eu que dei a luz a estes homens, essas mulheres, estas crianças? Então Deus disse: Moisés, eu sei que o fardo está pesado, eu sei que o fardo está cansado. A paz do Senhor, diaconisa Daniela. A paz do Senhor, irmã Juliana. A paz do Senhor, pastor José Reis. Eu sei que o fardo está pesado, porque tem hora na minha e na tua vida que estamos com um fardo tão pesado que precisamos de uma ajuda, precisamos de um auxílio. Não é ajuda em dinheiro, não é ajuda em abraço, é uma ajuda que vem de Deus, é uma ajuda espiritual. Moisés estava com um fardo pesado. Moisés queria abandonar tudo, jogar a toalha, abandonar o seu chamado, abandonar aquilo que Deus colocou na vida dele, que era conduzir o seu povo até a terra prometida. Estamos vivendo um tempo de escassez espiritual. Estamos vivendo um tempo que muitos não estão suportando as lutas, as dificuldades, e até mesmo têm deixado de mão aquilo que Deus colocou para ele fazer, para ela fazer, até mesmo por conta das lutas, das dificuldades. Mas nessa noite Deus tem uma palavra revelada e profética na tua vida. Ele manda lhe dizer que Ele está enviando reforço. Do mesmo modo que Ele preparou Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz, Deus está enviando alguém nessa noite para te socorrer. Deus está enviando alguém nessa noite para te abraçar, para te ajudar, para te dar um apoio. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés, ele pede a morte. Moisés diz: Senhor, não dá mais, eu quero morrer, eu vou parar, eu vou desistir. Talvez você entrou nesta live e disse: Senhor, não aguenta até aqui, deu até aqui, foi, Senhor, eu vou parar, vou largar tudo, vou abrir mão do meu chamado, do meu ministério, por conta das lutas, da dificuldade. Deus está dizendo: aguenta firme, porque está vindo reforço para a tua vida, está vindo socorro para a tua vida, está vindo provisão para a tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus mandou Moisés reunir 70 homens. Deus disse: Moisés, reúna 70 homens. Números capítulo 11, versículo 24. Reúna 70 homens, Moisés. Coloca diante da tenda. Entra na tenda, Moisés. Eu vou descer numa nuvem de glória. E ele diz aqui no versículo número 25: e o Senhor desceu na nuvem e tirou do espírito de Moisés e colocou sobre aqueles 70 homens. Na Bíblia King James, o original vai dizer que tirou a parte. Não é que Deus arrancou todo o espírito de Moisés, a unção de Moisés. Deus aqui, ele fez uma transferência de unção. E a primeira chave para que nós possamos ser um agente de milagre, para que nós possamos carregar a unção, os mistérios, o poder de Deus, é entender que o caminho é a impartição. O caminho é receber uma impartição. A Bíblia nos diz que Moisés estava diante da tenda e 70 homens ao redor da tenda. Deus impartiu da unção que estava sobre Moisés, porque naquele tempo o Espírito estava somente com Moisés. Ainda não havia descido o Espírito Santo. Então ele impartiu essa unção e colocou sobre aqueles 70 anciãos. E diz a Bíblia que eles começaram a profetizar. Eles começaram a profetizar diante do arraial. E havia dois jovens, Eldade e Meldade, que não estava entre eles ali.
entre os 70, mas a unção foi tão forte que atingiu quem estava em volta. A unção de Deus, ela é como correntes magnéticas, ela é como um fio que atinge pessoas que estão ao redor. É como uma bolha que quando nós entramos nela, esta bolha explode e atinge as pessoas. É como um guarda-chuva que protege, mas também faz respingar em outras pessoas. Então a unção atingiu esses dois jovens, Eldade e Meldade. E quando Josué viu, disse: Moisés, proíbe eles. Aí Moisés respondeu no versículo de número 29. Então Moisés respondeu: tem ciúmes de mim? Quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que Deus colocasse o seu espírito a todos. Olha que o homem de Deus, Moisés, respondeu para Josué: Josué, você está com ciúmes de mim, porque a unção que estava em mim agora estão sobre eles também. E agora você quer que eu proíbe eles a profetizar no arraial, porque a unção agora está sobre eles. E o reino de Deus não é tribo, é reino. A vontade de Deus, que Deus unja a todos, que Deus coloque o seu espírito sobre todos, que Deus levante profetas e profetiza. O que não podemos ter é ciúmes, porque Josué ficou com ciúmes da unção que estava com Moisés. E quantos, louvado seja o nome do Senhor, que diz: não, eu sou usado, eu que carrego a unção, eu que profetizo, eu que falo, o grande eu sou apenas é Deus. É Ele que faz, é Ele que te usa, é Ele que opera, é Ele que levanta, é Ele que unge os teus filhos. É bem verdade que você e eu, no nome de Jesus Cristo, faremos prodígio, milagres e maravilha, porque está escrito em Marcos 16: em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês expulsarão o demônio. Mas temos que entender que tudo vem dele, a unção vem dele, o poder vem dele, a glória vem dele, aleluia. A Bíblia diz que essa unção veio sobre esses 70. E o primeiro caminho que eu quero que você entenda, que essa unção ela é impartida. Essa unção que o homem de Deus carrega, ela pode ser impartida, ela pode ser derramada sobre aquele que é sedento, por aquele que tem fome, aquele que tem sede. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés, tirou a unção, impartiu a unção dele por 70. E eles ajudaram a Moisés a carregar o fardo daquele povo. Eu quero dizer para você que essa unção é totalmente transferível. Assim como eu já recebi várias e várias impartições de homens e mulheres de Deus, a qual fizeram a diferença no meu ministério. Essa unção pode ser impartida sobre a tua vida e você fazer a diferença. O que eu quero dizer é que existe um caminho, que esse caminho é o caminho da transferência de unção. Aquilo que você pode buscar durante anos e anos, orando, buscando, em uma imposição de mão, em uma impartição, você pode receber. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que quando os apóstolos chegaram em Samaria, perguntaram para eles: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nunca ouvimos falar. Então em Atos capítulo 8, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. A sua mão é uma ponte de contato, a sua mão ela é um transmissor de glória. Lembra de Jesus? Quando estava na multidão, aquela mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela saiu rastejando e tocou na orla do manto de Jesus. E quando ela tocou, o Senhor sentiu que saiu dele poder, saiu dele virtude, e ela foi curada.
Porque quando ela tocou na orla do manto do Senhor, ela sugou a unção que estava no Senhor Jesus, puxando para ela a fome dela. O desejo dela foi tão grande que ela recebeu uma unção e curou, estancou todo o sangue que estava sobre o seu corpo. A unção de Deus, ela é totalmente transferível. Tem pessoas que não entendem, diz não. Tem pessoas que são orgulhosas, que dizem eu busco direto com Deus, o meu contato é direto com Deus. Mas este caminho é um caminho que você pode receber a unção, o poder. A Bíblia diz em Deuteronômio 34, o Senhor olhou, falou por intermédio de Moisés dizendo, olha o que diz em Deuteronômio 34:9, e Josué foi cheio de sabedoria e poder, porque Moisés colocou as mãos. Deuteronômio 34:9. Olha o que diz em 2 Timóteo 1:6. Paulo vai dizer: Timóteo, desperta o dom que há em ti, a qual foi colocado pelas minhas imposição de mão. Então eu quero dizer para você que essa unção é totalmente transferível. E nesta noite, no final dessa live, eu vou orar por você, para que essa unção se apegue nos teus ossos, para que essa unção se apegue nos teus nervos, e você seja um transmissor de glória, seja um transmissor da presença de Deus. A unção ela é tão impartida que a unção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que Elias olhou para Eliseu e disse: pede o que queres e eu te darei. E Eliseu diz: eu quero a tua porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: se você vê eu subir, assim não será feito. A capa desceu, Eliseu pegou, e a Bíblia diz que Eliseu fez 13 milagres em vida, e um quando estava morto. Então Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. A unção veio em dobro na vida de Eliseu. O último milagre de Eliseu, Eliseu estava morto. Quando os soldados, louvasse o nome do Senhor, estavam invadindo a cidade de Samaria, diz a Bíblia Sagrada, que jogaram uma pessoa morta na cova de Eliseu. E quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, este morto ressuscitou. Está escrito em 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. O que eu quero dizer é que a unção que você vai receber nessa noite vai se apegar nos teus ossos, vai se apegar nos teus nervos, vai se apegar sobre a tua carne. Essa unção ela é totalmente transferível, e eu sinto essa unção de Deus nessa noite entrando sobre este celular, entrando sobre a tua vida, tocando nos seus ossos, tocando no teu nervo. Quem está entendendo, escreve aí: eu quero essa unção. Escreve aí: eu quero essa unção. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus aí, diz: eu quero essa unção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje eu não paro de buscar esta unção, porque a unção de Deus ela vai subindo. Aleluia. Deus nunca vai colocar altos níveis de unção sobre a tua vida se você não usar aquilo que Ele te deu agora. Por isso que Ele diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. O que Deus está dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite: use aquilo que Ele te deu. Pastor, apóstolo, e depois que eu receber essa unção, que eu faço? Porque nós fazemos muitas escolas de unção. Eu estou aqui na igreja, no altar,
Nós fazemos muita escola de unção. As pessoas vêm, recebem a transferência, a unção do homem de Deus, recebe a impartição, e depois ela não sabe o que faz com essa unção, e depois ela não sabe como manter essa unção, como segurar essa unção. Depois que você recebeu uma impartição de um homem, de uma mulher de Deus, que carrega os dons, que carrega a unção, que carrega a capa dos dons, dos mantos de Deus, é necessário você manter a unção. E para manter a unção existe um segredo que todo soldado, todo agente de milagre, ele tem que fazer. Se você vem em um lugar, recebe uma impartição de uma unção de um homem, de uma mulher de Deus, e se você voltar para a sua casa durante alguns dias, essa unção vai estar sobre o teu corpo, essa unção vai estar sobre a tua carne. Mas se você não fazer aquilo que eu vou te falar agora, essa unção simplesmente irá desaparecer, irá dormir, irá adormecer. A Bíblia nos diz que em Mateus capítulo 26, versículo 40, que Jesus ele foi para o monte orar. E quando ele vai orar, diz a Bíblia que ele volta e encontra Pedro dormindo. E ele diz: Pedro, tu não pudesse vigiar comigo nem uma hora enquanto eu vou ali orar? E ele vai dizer: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Nós vemos pessoas desesperadas, correndo atrás da unção do poder, mas poucos querem ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele não é uma força, não é uma energia, ele não é uma pompa, ele não é um fogo, ele se veio com forma contra de uma pompa, ele vem em manifestação de fogo, mas ele não é isso, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele tem sentimento. Então nós temos que ter um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, ter um relacionamento com Ele, todos os dias. Você tem que tirar um tempo para orar, não orar pedindo, não orar clamando, não orar adorando a Ele, orar, aleluia, colocando um fundo musical, aleluia, ou um louvor, e ali você começa a falar com Ele, e ali você começa a dizer: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro, e começa a orar em línguas, e começa a se derramar, porque Ele já sabe tudo aquilo que você necessita, que você precisa, e Ele vai levar as tuas petições ao Pai, Ele vai interceder por ti. É esse tipo de adoração, de oração, de relacionamento que nós temos que ter para manter a unção de Deus em nossa vida, para manter os tons acesos, a chama acesa, para que essa unção venha despertar. Se você procurar sobre os generais de Deus, os homens de Deus, lá do passado, eles oravam. Jesus ele ia logo cedo, ao amanhecer, para o monte, e ao cair da tarde ele voltava, e quando ele voltava, ele passava pelas aldeias, pelas cidades circunvizinhas, fazendo milagres, prodígios e maravilha. Ele passava o tempo mais orando do que fazendo milagre. Olha essa chave aí, porque eu preciso me preparar mais no secreto, para quando chegar em público, você nem precisar falar, pedir a Deus, somente ordenando e dizendo que os caroços desapareçam, que a unção entre, que o Senhor batize. O que nós precisamos é ter um secreto com Deus, é ter um relacionamento com Deus.
para que quando chegamos em público, essa unção possa fluir. E é isso que Jesus fazia. Ele passava mais tempo orando do que fazendo milagre. Porque você não vai ver na Bíblia Jesus pedindo para Deus fazer algum milagre. Ele olhava e ordenava dizendo: espíritos imundos, sai dele, volte a ver, volte a andar, volte a enxergar. Ele ordenava a doença, ele ordenava, e os demônios, a doença, tinham que obedecer à voz do nome do Senhor. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te fazer manter a chama acesa. Muitas pessoas desistem de orar porque ela diz que não tem palavras para orar. Mas quando você começa adorando ao Senhor, como você começa falando com o Espírito Santo de Deus, quando você começa agradecendo a Deus, orando, dizendo que o ama, dizendo que o adora, dizendo que o glorifica, quando você começa a glorificar Jesus, quando você começa a exaltar o nome dele, o tempo e a hora são poucos, porque você quer ficar ali adorando, falando com ele. E quando você sair do seu secreto com Deus, louvado seja o nome do Senhor, a sua unção vai estar acesa dentro de você. A chama estará acesa. Em Mateus 25, a Bíblia diz que aquelas virgens loucas, elas não conseguiram manter a chama acesa. Elas olharam para as prudentes: dai o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O azeite tem a tipologia do Espírito Santo de Deus. Então, se as lâmpadas estão se apagando, era porque elas não tinham azeite, ela não buscava a presença do Espírito Santo. E elas dormiram, e quando o noivo voltou, elas não entraram pelas portas porque as suas lâmpadas estavam apagadas. Então, se nós queremos manter as lâmpadas acesas, devemos manter o contato com o azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O azeite, nós precisamos do azeite, precisamos do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava orando, Pedro estava dormindo. Após de aonde eu devorar, não importa, a Bíblia diz lá em João 4, 23, nem no monte, nem em Jerusalém, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se você vai para o monte, se você ora no quarto, o monte é gostoso, é bom, o próprio Jesus ia para o monte, mas o importante é você ter um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Assim como todo dia você precisa de vitamina, alimento para se manter de pé, assim o seu espírito precisa de todos os dias de oração, de jejum, de consagração, para manter a chama acesa dentro de você. Recebeu a impartição, manteve esta unção acesa. O que eu faço? Aleluia! Imparta essa unção. Quanto mais você impartir, quanto mais você colocar as mãos, quanto mais você impartir essa unção que está sobre a tua vida, mais você, aleluia, vai aumentar a unção, vai dobrar essa unção sobre a tua vida. Quanto mais você orar por outras pessoas, porque existem pessoas que buscam, recebem impartição, mas estão explodindo com a unção. Esta unção não é para você, é para que Deus, através da sua vida, cure os enfermos, expulse os demônios, para que você possa, aleluia, ser uma tocha viva na mão do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. O som parou aqui, meu Deus. O negócio está estreito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos receber a impartição, você precisa ter um contato direto com uma pessoa. Nós vamos orar e essa unção virá sobre a tua vida. Essa unção virá sobre
os seus ossos, sobre os teus nervos, sobre, aleluia, o teu sangue. Deus mudará o teu DNA nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois que receber essa impartição, você tem que manter a chama acesa dentro de você. Paulo, ele diz lá em Romanos 1, ele diz, escrevendo a carta aos Romanos: eu desejo ir até vocês a fim de compartilhar alguns dons. Então os dons são impartidos, a unção é impartida, os falar em línguas são impartidos também. Este é o caminho que você recebe os dons, que você recebe a capa. Nós vamos orar nessa noite, nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus te unja. Louvado seja Deus. E nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre a presença, sobre os dons. Então, se você deseja receber algum dom, se há algum dom que arde dentro de você, você precisa ter um contato com uma pessoa que carrega. Mas eu quero deixar aqui um versículo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês: cuidado com imposição de mãos, cuidado com quem você recebe a impartição dos dons, porque você tem que conhecer a pessoa, se a pessoa tem um caráter, se a pessoa realmente é um homem de Deus, se tem frutos do Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5:22: a ninguém imponhas principalmente as mãos, e nem participe dos pecados alheios. Ou seja, eu vou sair aí pedindo para os homens e as mulheres colocar as mãos sobre mim e eu vou receber os dons. Não é assim. Você precisa conhecer a pessoa, porque você vai chegar até o homem de Deus, a mulher de Deus, dizendo: coloca as mãos sobre mim, e pede para o Espírito Santo impartir a unção, os dons, tudo aquilo que você carrega. E se de repente essa pessoa carregar algo que não condiz com aquilo que você vê, de repente você vai carregar uma maldição, de repente a tua vida vai começar a ficar travada, porque, aleluia, você recebeu uma imposição de mão de alguém que não tinha caráter, de alguém que não tinha os frutos do Espírito Santo de Deus. Então tome cuidado, amém? Tome cuidado com as imposições de mão que vem sobre a tua vida. E nós vamos orar neste momento. Eu vou orar pedindo que o Espírito Santo de Deus te unja nessa noite. A unção do Senhor, ela vem como forma de fogo, ela vem como forma de nuvem, ela vem como forma de vento, ela vem como forma de calor. Então nessa noite, aleluia, você tem que coloca a mão sobre um celular, ou sobre o computador, ou sobre o tablet que você está, e essa unção vai entrar. Eu vou colocar o fundo aqui rapidinho que saiu, e eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Só um minutinho. Voltei, meus irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Coloque uma mão sobre o aparelho. Essa unção vai entrar. Tem pessoas que vão sentir choque elétricos nas mãos. Feche os seus olhos neste momento. Oh, aleluia. Feche os seus olhos.
Remancho de que a série me canto remandaragai. Rebalabachuri me canto, começa a adorar Ele. Adore o Espírito Santo de Deus. Adore a Ele nessa noite. Labai a sobe de calabachuri me canto remandaragai. Rica labadarabachobe de calabachuri me canto refacia. Espírito Santo de Deus. Bruma labai a sobe de calavachobe de calamando que minarácia. Eu sinto Ele aqui. Labai a suri me calai a sé. Comece a adorar Ele por um minuto neste momento. A unção virá sobre ti. A unção se apegará no teu corpo nesta noite. Elebai a sé. É o its for canai a suri me calavachere me canto remandragai. Rica lavaçoi de kewi. Eremanto e de candaramandarabaxuri me canto remandragai. Erebalamaya sui de calamando que minaraia sou. Eremanto e adore a Ele neste momento, adore a Ele. Adore a Ele, Labai, Assuri me canta e se prepare, Labai, coloque uma mão sobre o aparelho, feche os seus olhos neste momento. Erebalabachuri, Calavassuri me canta, Oremandaragai. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite, Espírito Santo, unge os teus filhos agora. Que a unção venha sobre eles agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Unge, meu Senhor, os teus filhos agora. Levante, Senhor, como um agente de milagre, como portador de milagre, Senhor. Levante eles, ó Deus, com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória. Feche os seus olhos neste momento. Rebalavachuri me cantaramandragai. E a unção de Deus vem sobre ti. Tudo aquilo que o Senhor me emprestou, tudo aquilo que o Senhor depositou em mim, eu imparto para ti agora, em nome de Jesus. Recebe. E a unção de Deus entre agora sobre ti. Entre como os correntes elétricas, como os rios de água viva. Recebe esta unção de Deus. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe com fogo. Recebe línguas novas. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe fogo sobre a tua vida. Recebe fogo, Rabai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a unção do Senhor vem sobre ti agora e remova toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade sejam destruídos agora. Que essa unção arranque todo jugo, que essa unção te levante, que essa unção agora te capacite, que essa unção elebai a sobe de calamandaragai, recebe essa unção. Os sacerdotes, os levitas, não conseguiam ficar de pé, porque tamanha era a glória do Senhor. Recebe esse poder, recebe essa unção na tua vida, recebe essa impartição, e que a partir de hoje você seja uma tocha viva para o avivamento. Aleluia. Recebe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Comente aí se você recebeu choque nas mãos, se você recebeu fogo, se você recebeu algo aí. Comente aí, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus. Comente aí o que você recebeu. Nós já estamos chegando no fim, né, desta aula. Nós estamos aqui, a escola Agente de Milagres.
E nós falamos sobre aí a transferência de unção. E se você entrou agora, você pode depois voltar aí e assistir esta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Comente aí, olha aí, o apóstolo Johnny recebeu forte, pastor, eu recebi, apóstolo, algo no meu corpo, eu recebi, eu senti, louvado seja o nome do Senhor, a unção entrando no meu corpo, a unção entrando sobre os meus ossos, a unção vindo como um fogo sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho é esse, é a transferência, e depois mantendo esta unção, tendo um devocional, tendo, louvado seja o nome do Senhor, uma vida diária de oração com o Senhor. Glória a Deus. A irmã, a diaconisa Deise, as minhas pernas estão tremendo, está pegando fogo, os meus ossos começou a tremer. Essa é a unção do Espírito Santo de Deus, esta é a unção dele. Isso, a unção ela vem como, aleluia, um fogo, ela vem como um vento, ela vem como um choque. As minhas mãos estão dando choque. A diaconisa Daniele, senti algo passando pelas minhas espinhas, as minhas mãos estão pegando fogo. Diaconisa Thalita, oh aleluia, ela sentiu um vento. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Tiago sentiu fogo nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus, ela está sobre a tua vida, ela está sobre a tua vida, esta unção. E se essa unção que está sobre você, carregue essa unção e deposite na vida de outras pessoas. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que tem sede, que tem fome. A irmã Jane, o meu esposo, sentiu choque na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa unção, ela é como um rio de água viva, é como um choque. Louvado seja o nome do Senhor. Os meus braços começaram a tremer. Elevada, aravassura e me canta. A unção de Deus está sobre vocês. E Deus falava no meu coração que Ele vai colocar pessoas que têm fome e sede sobre a vida de vocês, para vocês orar no trabalho. Se alguém está enfermo, não perca a oportunidade. Chame no banheiro e diz: eu vou orar por você, e ore sobre ela. Imparta essa unção, porque uma vez que você impartir essa unção, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. E como eu imparto essa unção? Coloque as mãos. Eu vou falar que o Espírito Santo está dizendo. Todas as vezes que você se sentir fraco, faça o livre acesso. O que é o livre acesso? A Bíblia diz, Jesus disse assim, que aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Isso é uma chave para acessar o reino, o poder, a unção. Então todas as vezes que você se coloca como uma criança diante de Deus, todas as vezes que você tira o eu, tira o orgulho, tira a teologia, tira tudo que você acha que sabe, e diz: Senhor, eu sou pequeno, mas Tu é grande. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. E rapidamente você, na rua, de olho fechado ou de olho aberto, aqui mesmo, eu de olho aberto, eu me vejo rapidamente como uma criança diante do trono de Deus, e ali eu gero foco. E quando eu gero, eu imagino Ele colocando as suas mãos como raio, fogo, e eu sugo essa unção, eu puxo essa unção. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 7, que Jesus, colocando os dedos nos ouvidos daquele homem e a saliva na língua, ele olhou para o céu e suspirou. Ele puxou a unção. Ele puxou a unção e disse: Efatá. E é isso que você tem que fazer. Sugue a unção. Se imagine como uma criança diante de Deus. Puxa essa unção. Se carregue. Toda vez que você fazer isso, vai vir ondas como um choque elétrico, como fogo. Suas pernas vão começar a tremer.
mente focada. Sabe quando você vai orar, você está orando, de repente você está orando, você pensa em alguém, sua mente já desfocou. Você tem que estar com a mente e o coração focado no trono de Deus, imaginando o pequeno e ele grande, imaginando que no seu trono saem raios, poder, unção, e você carregando essa unção. E toda vez que você estiver vazio, faça isso, orando todos os dias, puxando essa unção, e o seu corpo vai se carregar com unção maravilhosa. Amém, meus queridos? Essa foi a primeira aula de hoje. Nós falamos sobre a transferência de unção. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima segunda, querendo Deus, nós estaremos aqui com mais uma aula, 8:45 estaremos aqui, assim Deus o permitir. Eu já quero passar aqui os avisos rapidamente. Eu quero te convidar para dia 20 de maio. Dia 20 de maio, nós vamos ter aqui uma imersão transformado para transformar. Uma imersão que tem impactado pessoas, tem impactado vidas. Você que está aí com a alma batida, porque existem coisas que são espirituais e existem coisas que são, louvado nos bloqueios, traumas, crenças limitantes. Eu quero convidar você para estar comigo dia 20 de maio. Chame no WhatsApp, faça as suas inscrições, restam algumas vagas, são poucas pessoas, porque nós vamos fazer uma ficha, vamos estar dando uma atenção maior para você. E nós estamos aí com um presente de Deus para as pessoas dizer que dinheiro não é problema. Você fazendo a sua inscrição, você pode trazer outra pessoa de presente. Olha que bênção. Ou você pode combinar com essa pessoa que você ama, que você acha, pessoas que estão com depressão, pessoas que passou por traumas, abusos sexuais, pessoas que passou por tantas coisas. Eu te convido, você, dia 20 de maio, chama no WhatsApp, falta 20 dias, em nome de Jesus, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Pessoas já têm testemunhado, pessoas que tinham problemas com insônia, pessoas que tinham problemas de medo, de pânico, já têm testemunhado que estão livres e libertos para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar agradecendo a Deus, e eu quero agradecer o carinho de vocês nessa noite, por ter ficado até aqui comigo, nesta live. Vai dar 9 horas, 1 hora aí de live, 1 hora e 10 minutos de live. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos. Quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, por cada um, Senhor, que se fez presente, ó Pai, nesta live. Eu te peço, meu Senhor amado, meu Senhor querido, continua abençoando os teus filhos, que essa unção, Senhor, venha sobre eles 10, 7 vezes mais, e onde ele passar, seja uma tocha viva para o avivamento. Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor. É o que eu te peço, que o teu Espírito Santo estejam com eles, abençoando, guardando, livrando, ungindo eles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.